Doutor João, primeiramente agradecer por receber aqui a equipe do Portal e TV Onda Sul, para saber sobre qual o processo que a ex-prefeita de Câmara do Rio Claro, Maria Aparecida Vilela, ganhou na Justiça. Primeiramente, gostaria de agradecer a cobertura da TV Onda Sul, em relação ao assunto. Decorridos muitos anos desde a data, do ajuizamento dessa ação, agora tivemos um desfecho em segunda instância, favoravelmente aos interesses, da verdade e, consequentemente, aos interesses de Cida Vilela. O processo deriva de uma discussão a respeito do FAPEM, que é aquele fundo de pensão que foi instituído entre os anos de 1994 e 1995 pela Prefeitura, com o objetivo de instaurar um fundo para que o servidor público se aposentasse não pelo INSS, mas pelo fundo. Mas esse fundo foi extinto, o município não teve condições de assumir essa obrigação, e o dinheiro arrecadado durante esse período, ele ficou depositado em uma conta aberta pelo município, e gestões, vários prefeitos passaram e não tinham a certeza de a quem pertencia esse dinheiro, Então, na gestão de Maria Aparecida Vilela, ela sabedora que esse dinheiro estava em conta, que havia dificuldades com os recursos próprios do município em se fazer o pagamento com pessoal e outras despesas, resolveu não utilizá-lo de qualquer forma, mas sim de contratar uma empresa especializada, um escritório de advocacia, para que fosse identificado o real motivo, a real titularidade desses recursos. Então, houve uma contratação de um escritório, houve uma opinião jurídica, no sentido de que o recurso poderia ser utilizado, e assim foi feito. Aos olhos do Ministério Público, houve a prática por parte de Cida Vilela de ato de improbidade administrativa, tanto que foi ajuizada a ação civil pública com o objetivo de condená-la a várias penas, suspensão de direitos políticos, multa, todas as penalidades previstas em lei foram pedidas no processo movido pelo Ministério Público. Em primeira instância, alguns anos atrás, essa ação já havia sido julgada improcedente, ou seja, a Justiça de primeira instância entendeu que não havia nada de ilegal feita pela ex-prefeita, E agora, na semana passada, publicou o acórdão segunda instância confirmando a regularidade, ou seja, todos os atos feitos e praticados na gestão de Cida Vilela foram tidos por regulares, normais, tanto a contratação dessa empresa quanto a utilização dos recursos. Sobre a questão dos honorários que foram pagos. Nesse período, houve um entendimento do sindicato dos empregados da prefeitura de que esses recursos pertenciam a eles. Faço um parênteses aqui para explicar que o dinheiro, de fato, foi arrecadado através das contribuições dos servidores públicos e para o fundo específico, que era o fundo de previdência, que era o FAPEM. Acontece que o INSS, à medida que houve a extinção do FAPEM, todos os servidores que recolheram durante 1994 a 1999 para esse fundo acabaram se aposentando posteriormente pelo INSS, e o INSS nunca fez qualquer questionamento ao município, nunca fez nenhuma cobrança ao município para devolver esses valores ou para reembolsá-los durante o período que o INSS não foi beneficiado. O INSS nunca se recusou a aposentar de forma integral o servidor público, mesmo não recebendo a contrapartida financeira durante 5 anos. Em razão disso, foi exatamente por esse motivo que a Justiça entendeu, olha, se o INSS está desinteressado nessa verba, e se já faz muito tempo já operou a prescrição quanto ao direito de reclamar essa verba, a Justiça entendeu por bem em promover ali identificar como regular o destino do dinheiro. Quanto aos honorários, quanto à ação promovida pelo SEMPRE, esse sindicato entendeu que os recursos pertenceriam aos sindicalizados, ou seja, aos servidores públicos.
essa interpretação ela não foi validada pela Justiça. Tanto em primeira quanto em segunda instância, houve a interpretação de que esse recurso sempre pertenceu ao município, né? E, paralela a essa ação do Ministério Público, o sindicato entrou com ação na Justiça, pleiteando a devolução desses valores ao sindicato, e a Justiça também, da mesma forma como julgou improcedente a ação do Ministério Público, julgou também improcedente a ação do sindicato, entendendo que eles não tinham razão nisso. E, consequentemente, condenando o sindicato a pagar a verba de honorários em 12% sobre o valor pedido. Eles pediram, na época, para que fosse devolvido a quantia de 6 milhões de reais. Cabe recurso sobre essa questão do MP, doutor Reco? Cabe recurso. Nós estamos falando de um julgamento que ocorreu em primeira instância e agora em segunda instância. As questões envolvendo essa matéria, de fato, análise se houve ou não prática de atos ilegais, ela, via de regra, ela se encerra em segunda instância. Mas, obviamente, ainda tem condições, a parte vencida, tem condições de recorrer à terceira instância, que seria o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Mas, para isso, as matérias que têm que ser arguidas são matérias bem específicas e não mais se permite a reanálise, o reexame dos fatos. Mais alguma colocação, doutor? Não, o que eu gostaria de deixar bem claro era que é um fato que, na época, tomou uma proporção, né, uma repercussão muito grande envolvendo a ex-prefeita, como se ela estivesse praticando um ato ilegal, mas a regularidade do ato foi certificada tanto em primeira quanto em segunda instância, e por cautela, ela não utilizou o dinheiro de uma forma totalmente desorganizada. Ela fez uma análise, contratou assessoria técnica para isso, obteve um parecer jurídico de pessoa altamente capacitada para enfrentar a matéria, porque existia sim uma ação na Justiça Federal que há muito tempo proibia a utilização desse recurso, mas em razão da prescrição e em razão do INSS ter manifestado desinteresse, essa análise através de parecer foi feita e o dinheiro foi efetivamente utilizado em prol dos pagamentos devidos pela Prefeitura.